Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero gastar um tempinho aqui. Eu gostaria muito que você ficasse de pé, para que nós gastássemos um minuto em adoração a Deus. Gostaria que você, nesse um minuto, você pudesse exaltar o teu Deus com aquilo que Ele mesmo vai colocar no teu coração. Nós estamos aqui com pastores, homens de Deus, homens que já vivem na presença do Senhor, e eu acho que é um momento muito especial nós cultuarmos a Deus, mas também que a maior palavra nossa, o maior esforço nosso seja para exaltar a Deus. Porque se você tem vida, se você está vivo, é porque Deus está te segurando. Se você tem uma família ajustada, é porque Deus está no meio da sua família. Então, muitas vezes nós nos preocupamos tanto em aprender algumas coisas, e é bom mesmo, precisamos estar sempre aprendendo, mas também nós precisamos gastar um tempo, Senhor, obrigado, Senhor, Tu és realmente o leão da tribo de Judá, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa força, Tu és, Senhor, o nosso comandante, luta as nossas lutas, as nossas guerras. Por isso, levanta a sua mão, se sentir à vontade para isso, e fala com teu Deus. É importante, nós estamos cultuando ao Senhor. Amém? Glorificado é o teu santo nome, Pai, estamos te cultuando, estamos aqui reunidos, Pai, eu sei que o Senhor se agrada quando nós estamos em comunhão. Por isso, meu Deus, levantamos as nossas mãos e te agradecemos em primeiro lugar. Muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és brilhoso, aleluia. Pai querido, Tu és aquele que muda, Senhor, a nossa sorte. Tu és, Senhor, aquele que cura as nossas feridas. Tu és, Senhor, aquele que Tu és a nossa salvação. Tu és, Senhor, a solução dos nossos problemas. Tu és, Senhor, realmente o único Deus a ser adorado. Por isso, Pai, muito obrigado. Sê conosco nesta noite, Senhor, cuidando de nós, cuidando das vidas que estão aqui, Pai, e das famílias representadas aqui, Senhor. Vai, Senhor, de encontro às casas, os lares aqui representados, Senhor, cuidando, Senhor, tirando as confusões dos lares, entrando na casa, Senhor, com a Tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Visita os lares dos doentes, Senhor, do seu José Luiz, que pediu oração, Senhor, e não pôde estar aqui nessa noite. Meu Deus, vai, Senhor, cuidando, curando aquela vida, em nome do Senhor Jesus. Ele tem se colocado à Tua disposição, tem estado na Tua casa, Senhor. Pai querido, talvez seja difícil para os homens a enfermidade dele, mas o Senhor é o Deus da cura, em nome do Senhor Jesus. Repreendemos todo espírito de morte naquela vida, naquela casa, em nome do Senhor Jesus. Abraça, Senhor, a vida do nosso irmão Idemar, Senhor, que está enfermo, Senhor, e teve indisposição de estar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós temos colocado esta vida em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curá-lo, eu sei que o Senhor pode mudar a situação desta família. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça uma grande obra nesta vida, e nós Te glorificaremos cada vez mais,
paz, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença. Cuida, Senhor, da minha vida, que vou estar ministrando a tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Retira, meu Deus, toda a vergonha, toda a timidez, tudo aquilo que o inimigo lança sobre nós, e nos dá, Senhor, espírito de intrepidez, de ousadia, Senhor. Não importa, Senhor, o número de pessoas, mas que haja principalmente a tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, querido. Vamos para um culto agradável ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Sentimos bastante a falta dos nossos irmãozinhos, mas sabemos também que nem sempre dá certo para estarmos juntos em todos, mas glorificado seja o Senhor, e eu sinto uma grande presença de Deus nesse lugar, porque quero falar para vocês que eu estou muito feliz nessa noite. Mais uma vez, às vezes a gente fica um pouco travado, enrolado. Eu sou é muito fácil eu me enrolar, até com palavras, com textos. Às vezes não sai algum texto. Ainda bem que a gente tem um professor aqui, tem 2 professores, e hoje está faltando o nosso principal professor, né? Quando a gente tem alguma palavra que a gente não sabe, assim, pergunta, ele está pronto, né? Mas graças a Deus, que também temos que orar por essa família, a Nildo, né? Pelos problemas, pelas dificuldades, mas o Senhor vai lembrando a gente em nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o Senhor. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, queridos, não precisa abrir ainda, porque não é o texto que eu vou ministrar, mas o Senhor me deu um versículo para que eu pudesse iniciar esse culto, essa pregação. Diz ele assim no Salmo 103, no versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor colocou o seu escritório lá nos céus, e está vendo nós aqui. E o seu reino, isso aqui é reino dele, né? E o seu reino domina sobre tudo. Domina sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre os seus problemas. O reino de Deus está cuidando de você e das suas preocupações. Por isso, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu não mereço nada, mas o Senhor merece a tua confiança. Em nome do Senhor Jesus, confia na palavra do Senhor. Confia no que Deus tem para falar, né? A cada culto, pastores passam por aqui, agora mesmo a pastora, usando esse termo das casas apaineladas. Eu acostumei com estucadas, não é, pastor? Estucadas. Apainelada já é mais moderninho, viu? Mas eu estava acostumado com estucadas, né? Então, tudo isso é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. É um caminho que está sendo aberto para que a gente possa abrir a nossa mente e entender que nós precisamos mudar, né? A palavra sempre traz um confronto. O que está errado na minha vida que eu preciso mudar? É a palavra de Deus, é a nossa cartilha. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E nós queremos, nessa noite, falar sobre a eficácia da nossa oração. A eficácia da nossa oração. Tem valor a tua oração? Tem tido valor a tua oração? O Senhor tem respondido, tem ouvido a tua oração? E é sobre esse assunto que o Senhor colocou no meu coração já há dias. Pastor Luiz Henrique esteve na minha casa um dia desse e eu já meio que preguei para ele. Falei, Senhor, está me colocando algo. Está colocando algo no meu coração a respeito de oração. Eu não sei ainda muito bem, ainda não está desenrolado isso. Mas eu passei essa noite, querido, e a noite passada também. Conforme eu tenho falado para vocês, por volta de 3, 4 horas, o Senhor me desperta e eu tenho, glória a Deus, gastado um tempo
Não falo isso para minha exaltação em nada, queridos. E tem noite que não dá para levantar, cara. Tem noite que o Senhor não me desperta, tem noite que eu passo direto. Mas a maioria das noites, o Senhor tem trazido eu para a sua presença. E eu glorifico a Deus, porque eu sempre fui preguiçoso para essas coisas. Sempre fui preguiçoso. Mas Deus está me ajudando. Então, Ele me despertou sobre esse tema. E eu quero falar com os irmãozinhos aqui, gostaria que tivesse os outros que também costumam estar aqui naquela roda antes do culto. Chamando a sua atenção que está querendo desistir de orar. Não é desistir da igreja, desistir do Senhor, mas desistir de orar. É muito comum. Eu já senti isso. Eu senti isso nesses dias aí mesmo. Tenho sentido isso. O inimigo quer realmente acabar com a nossa oração. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ainda não é o texto, mas eu vou entrar também nesse texto lá na frente. A palavra de Deus diz assim, que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E isso às vezes torna como que a gente pode dizer? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fica isso jogado ao ar e a gente nem sabe exatamente a profundeza que é isso. Da mesma forma esse versículo. A oração do pastor, do batista, de todos, do irmão Akira, não importa quem, pode muito nos seus efeitos. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Mas espera aí, pastor, espera aí, você está falando abobrinha aí. Quem é justo? Justo é aquele que reconhece o Senhor como teu Salvador. E Ele, e eu, e você, somos justificados pelo sangue de Jesus. E eu fui mais, poxa, eu estou querendo saber mais quem é justo, para ver se eu consigo me ver nessa situação. Justo é aquele que faz justiça. Muito fácil, lógico. Justo é aquele que pratica justiça aqui na terra. Eu não tenho bem as palavras que eu li lá, mas justo é aquele que é correto diante de Deus. Justo é aquele, usando uma bobeirinha nossa aí, que não vai na feira e pega uma bacia com 13 laranjas. Esse não é justo. Justo aquele que não é justo é aquele que deseja o mal do outro. Mas aquele que ama o próximo é justo, porque assim ensina a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então o justo, todos nós que confiamos que o sangue de Jesus nos justifica diante do tribunal de Deus, este é justo. Por isso pode levantar a mão e falar: eu sou justo, porque eu desejo e eu faço o que é correto diante dos olhos do Senhor. Amém, querido? E eu queria abrir uma brecha aqui para uma falha minha e quero pedir perdão, porque a palavra me pede para que eu acerte isso. Primeiro, um testemunho, mas bem pequenininho, um testemunho, mais um pedido de perdão. Na sexta-feira, na sexta-feira que antecedeu a dificuldade que vocês viveram em relação a Esther lá nos Estados Unidos.
eu acordei nessa madrugada desse dia, e o Senhor falou comigo: levante um clamor pelos pastores. Mas Ele me mostrava a vocês, principalmente vocês. E eu, naquela situação, eu estava triste porque naqueles dias estava bastante triste. Vou falar a verdade, porque nós temos que falar a verdade. Eu fiquei muito triste na quarta-feira que eu vim para orar aqui e ninguém veio. O pastor viu. Eu fui orar sozinho ali. Você viu. Eu fui orar sozinho e os irmãos não vieram. Não estou culpando ninguém, porque orar é disposição de qualquer um. Só que nós sabemos que nós precisamos orar. Orar sem cessar. Mas isso ficou muito triste no meu coração, porque a oração é o principal pilar da igreja. Ah, mas o pastor ali não está com nada na oração. Perdão, mas você está. Me ajuda. A irmãzinha não sabe orar, mas vocês sabem. Então vamos nos unir em oração, queridos, para essa igreja. Eu não estou falando em crescimento, mas crescimento espiritual. Eu quero o bem de todos, e eu quero, e tenho certeza que você também. Então eu fiquei triste com aquela situaçãozinha. Não que eu queira obrigar ninguém a vir aqui. Inclusive eu falei com a minha esposa, falei, eu vou lá na frente. Quem chegar, chegou, e o importante é. Mas aí eu comentei com a minha esposa na sexta-feira, falei, puxa, o Senhor está me incomodando a respeito dos pastores. Domingo eu vou, no momento da oração, vou pedir permissão e vou levantar um clamor pelos pastores, especificamente. Pastor Luiz Henrique, pastora Giovana, pastor Alfredo, pastora Rô, pastor Marcos. Tem mais um pastor, né? Não? Pastora Silvana. Deus o livre. Errar isso aí, eu estou ferrado. E ela falou, não, tudo bem, mas fala com eles primeiro. E aí no sábado aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem com a Esther. Só que eu não sabia, nós todos não sabíamos. Sábado, todos nós não sabíamos. E nós, pais, preocupados. Giovana, o que aconteceu? Giovana, o que aconteceu? E ela falou, não, pai, ela mandou, mãe, fique em paz, relaxa, depois a gente conversa. E quando chegou no domingo, eu vim para a oração aqui, para o culto. E como começou o culto, Giovana não estava. A irmã Griselda veio falar comigo. Pastor, e a Gi? E a pastora Gi? Eu falei, não sei. Eu não sabia. Não estava sabendo. Sabia que ela estava com algum problema. Saúde, sei lá. E o pastor Luiz chegou meio desarrumado aqui, né? Veio meio desarrumado aqui, né? Ele veio meio estranho, né? Até a pastora falou, acho que pegou a camisa que não foi passada, né? Você vê como as pessoas reparam, viu? E aí, mas a gente ficou com o coração apertado, a gente não sabia realmente o que eles estavam passando. Aí quando foi à tarde, eles foram lá em casa para falar que a Esther tinha sido atropelada. Imagina a gente, se eles estavam assustados, imagina nós como avós. Deus me livre. Estou falando aqui assim bem para não chorar. Então, aí ela abriu o jogo, falou tudo. Depois no caso, minha esposa não é de chorar, viu? Paulista não chora, só paranaense. E eu fiquei muito abalado com aquilo. Graças a Deus que tudo bem, né? Graças a Deus. Mas dentro de mim ficou uma cobrança, porque eu esqueci, é isso que eu quero pedir perdão. Eu esqueci de chamar a igreja para orar pelos pastores.
porque essa função foi me dada para interceder. E eu esqueci tanta coisa desses problemas aí, que eu fui embora rápido. Até o pastor falou: tá correndo por quê, né? Fui embora rápido. Então, queridos, nós precisamos aprender uma coisa. Eu aprendi isso na caminhada da vida. Precisamos, como igreja, na nossa oração, todos, não é só eu, clamar pelos pastores, porque eles são o referencial de Deus aqui neste lugar. Amém? Umas igrejas, eu não tenho confirmação sobre isso, depois eu quero até aprender, que é chamado de, são os anjos da igreja, né? O pastor é o anjo da igreja. Eu não sei muito bem falar sobre isso, mas eu sei que são as pessoas que Deus tem colocado para estar cuidando de nós. São os pastores mesmo, são os nossos pastores. E o inimigo tem se levantado. E é ele que quer destruir o ímpeto, a alegria. Vai para o culto, é? Ah, tá, toma aqui uma pedra para você tropeçar. Toma aqui uma tristeza, um filho que ficou doente, sei lá, uma confusãozinha entre marido e mulher, né? Para atrapalhar. Então, por isso, nós precisamos estar cobrindo os pastores, todos, não só eles, mas nós também precisamos de oração. Amém? Toda vez que vai orar, ora pelo pastor da igreja, por favor. Vai nos ajudar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu falei sobre o testemunho, e graças a Deus que o Senhor cuidou de tudo, né? Cuidou de tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos em frente. Livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, por favor. Livro de Tiago, capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Só a parte B dele, até o versículo 18. A partir da parte B. Quando você estiver localizado aí, você pode dizer um amém, porque eu já sei que tem alguém me seguindo. Ou já está aqui. Amém? Vai chegar, né? Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, queridos, a parte B: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez Elias, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém? Feche os seus olhos, queridos. Pai bendito, no teu santo nome, só pelo teu santo nome, Pai, que eu estou aqui. E eu sei que a força, o jeito, a ousadia, o não esquecimento, tudo vem de ti, Pai. Por isso me ajuda, meu Deus. Fala comigo, fala com os teus servos nessa noite, e nós te daremos louvores. Amém? Glória a Deus. Queridos, contextualizando aqui Elias. Elias era homem de Deus. Tanto é que Elias estava naquela transfiguração, junto com Pedro, junto com Pedro e Tiago, né? E viram Elias e Moisés. Você vê, o homem não era fraco não, né? Então Elias
era homem de oração quando esteve aqui na terra. Mas não pelo fato dele ser homem de oração, que ele era mais do que nós. Ele era igualzinho a nós. Tinha falhas, tinha raivas, tinha cansaço, tinha sentimentos ruins, tinha medos, medo da morte, aconteceu isso com ele, tinha desconfiança, mas também tinha um foco de fazer a vontade de Deus, de obedecer ao Senhor. E ele era um homem separado de Deus, um homem escolhido para que Deus usasse ele. Então, dentro dessa parte de ser justo e de orar pelas pessoas, Elias era muito usado. Não só ousado, mas ele era usado por Deus. E num determinado tempo, o povo de Israel começou a se corromper, começou a, vamos dizer, como aqui no Brasil, está tudo certo, Neymar foi convidado, foi chamado, vamos brincar, vamos brindar, vamos nos alegrar, né? O Lula ganhou, vamos, está tudo certo. E o povo se corrompeu principalmente em idolatrias. E assim, Elias, como homem de Deus, ele estabeleceu um juízo contra Israel. Ele se revoltou e estabeleceu um juízo contra Israel. E invocou uma seca que durou 3 anos e meio. Quem já viveu seca aqui? Eu já vivi. Seca. Estado de Santa Catarina, região oeste catarinense, 1 ano sem chuva, não tinha asfalto, só terra. Quando um caminhão passava, eu não enxergava por uns 2 dias, ficava aquele poeirão. Então, você imagina 3 anos e meio. 3 anos e meio o povo sofreu. Mas Elias orou de novo. Elias, no tempo de Deus, Elias orou de novo. E a chuva veio e a terra fez nascer de novo a plantação, vamos dizer assim. E o povo se alegrou. Elias, por causa da oração de Elias, eu posso perder esse foco. Por causa da oração de Elias, aconteceram estas coisas. Pulando um pouquinho, Elias é mandado a uma casa de uma mulher, de uma viúva, e lá ela estava passando. Eu estou louvando a Deus porque eu creio que todos aqui conhecem essas palavras, não precisa de eu ler e botar texto. Vocês creem que estou falando dentro da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. E se eu tiver errado em alguma coisa, por favor, levanta, pede a palavra, eu estou aqui para... Mas então, aí Elias vai à casa daquela mulher, e aquela mulher estava vivendo uma situação de fome, faltava tudo ali, e ali Elias orou por aquela mulher. Resumindo, a farinha e o azeite não faltou, a fome acabou ali, em nome do Senhor Jesus, pela oração de Elias, amém? E depois, logo em seguida, essa mesma viúva, o filho dela morreu, e Elias orou, e aquele menino ressuscitou. Depois, Elias enfrenta, não sei se foi depois ou antes, mas não importa, Elias enfrenta
os profetas de Baal, amém? Profetas de Baal. E ali houve aquela disputa, quem era o Deus, de quem era o Deus, de quem era o Deus, quem era o Deus que funcionava, quem era o Deus. E Elias orou e caiu fogo dos céus. Aleluia! A oração de Elias. Por isso eu marquei aqui, queridos, não deixe de orar. Elias era que nem nós. Era que nem nós, tinha fome, tinha sede, ia no banheiro. Se você beliscasse ele, doía. Igualzinho a nós. Talvez nem gostasse muito de orar, que não parece, mas enfim. Às vezes nós temos preguiça de orar, ou é só eu? Às vezes temos dificuldades de orar. Às vezes, orar de novo. De madrugada eu vou falar para vocês, estou enfrentando uma luta. Não por causa da cama, mas quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu vou ficar aqui? O corpo pede que eu possa ir para a cama. Mas o reino de Deus é tomado à força, querido. Amém? É tomado à força. Que a carne luta para a gente ficar em situações melhores. Mas Elias clamou ao Senhor, orou, e o Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração, a oração de Elias teve valor. A sua oração também tem valor. Não desista. O seu glória a Deus, amém, estou de acordo. É isso mesmo, a palavra do Senhor tem valor. Presta atenção nessa outra experiência aqui, queridos. Abraão, quando naquela situação ali, em Sodoma, e ele teve aquela conversação com Deus, que era exatamente uma oração. Se tiver 50 pessoas aí, 50 justos nessa cidade, 45, 40, 20, chegou até 10. O Senhor conversando com Elias, gargantinha, não é hora de pifar agora. Se tiver 10 justos nessa cidade, eu não vou destruí-la. E Abraão clamou ao Senhor pelos justos daquela cidade. E Ló era um dos justos. O Senhor o livrou. Conhece essa passagem? Amém? O Senhor livrou. Pelo clamor, pela oração de Abraão. Quando eu e você oramos, quando eu e você oramos, os braços de Deus se movem em favor daquela vida que você orou. Preste atenção que Deus está te usando para orar pelas pessoas. Não desista. Mas faz 10 anos que eu oro pela minha esposa e ela nem parece nada e vai mudar. Faz 10 anos que eu oro para meu marido, está sempre no bar, nunca sai de lá. O tempo é de Deus, querido, querida. O tempo é de Deus. Eu ouvi muito, apesar que a palavra de Deus fala de tantas vidas, né? Ana, Jacó, passou alguns anos conosco, Carlinhos. Ele orou 40 anos por uma parente, se não me engano, uma cunhada dele. 40 anos. Ele orava, sempre lembrava dessa mulher. Depois de 40 anos que essa mulher aceitou o Senhor e mudou a vida dela.
Aí ele morreu. Né? Então, queridos, o tempo é de Deus, não desista. Amém? Lembrando aqui de Jacó. Jacó tinha 97 anos quando teve aquele encontro com o anjo ali no vale de Jabote, é assim que fala? Tinha 97 anos. E aí ele atracado ali com aquele anjo, que era exatamente o Senhor. E ele declarou aquela frase tão linda: não te largarei enquanto não me abençoares. E ali mudou a vida de Jacó, porque ele era só Jacó. Aí ele passou a ser Israel. Hoje não se fala mais Isaac e Abraão, é Isaac, Abraão e Jacó, né? Ali foi mudada a sorte dele. Queria dizer para você que tem orado, você fala: pastor, mas eu estou orando, pastor, não reclama não. O Senhor me deu a frase e eu vou escrevendo. Deus não perdeu o controle de você. Deus não jogou o controle fora de você. Deus tem um desejo de te ver adorando, buscando a face de Deus. Amém, queridos? Eu vou parando aqui, porque eu queria falar também sobre... Vou falar bem rapidinho. Quando Moisés desceu do monte, encontrou aqueles homens produzindo um Deus, um bezerro de ouro. Moisés se irou e falou com Deus. A oração de Moisés foi exatamente essa: Senhor, poupa este povo. Porque Deus também estava irado com aquele povo que ele tinha trazido lá debaixo das unhas de Faraó, naquela situação que a gente já sabe, e estava em caminho para a terra prometida. E Moisés se ausentou por 40 dias e 40 noites. Eu sempre estou buscando ajuda. 40 dias e 40 noites. Quando ele volta, encontra o povo já produzindo um outro Deus, um bezerro de ouro. E isso não agradou a Deus. Quando nós adoramos outros deuses, o Senhor fica chateado com a gente. E o Senhor ia destruí-los. E Moisés entrou na brecha. Senhor, poupa a vida deste povo. Poupa este povo. E este povo foi poupado, queridos. Foi poupado. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vou encerrar aqui, tinha outras. Eu queria te encorajar, querido, a continuar em oração. Confesso para você que até eu também tenho esses desânimos. Não gosto. Às vezes fico triste com dificuldades para orar. Às vezes não tem palavras. Às vezes a minha oração, não, como comentava com o pastor, às vezes as minhas palavras não. A minha mulher usa, como é que é o termo que se usa aqui? Eu estou com pouca bagagem, né? Eu oro um pouquinho, já acaba o assunto. Não, mas se eu orar um pouquinho, você um pouquinho, outro um pouquinho, essa casa vai encher da glória do Senhor. A oração é para os fracos, e fracos somos nós, queridos, mas Deus é forte e Ele nos ajuda.
Orar, meu Deus, não é fácil, eu sei disso. Eu e você, a ter uma vida mais firmada em oração. Que o Senhor possa nos ajudar, nos encorajar a nós termos uma vida mais firmada em oração. Eu vou comprar um carro. Senhor, me ajuda, Pai, a essa situação. Eu preciso comprar uma outra condução. Eu vou ter um filho. Sei lá. Eu vou mais cedo porque tem oração lá na igreja. Não vejo uma hora que a gente possa ter um outro comportamento nesse sentido. Vou dar um testemunho bem rapidinho aqui. Eu tenho 6 irmãs, ou 7, não sei bem, importa. Irmãs, mulheres. Uma já faleceu, do Senhor, pastora. Mais uma, essa veio aqui, baixinha. Ela veio aqui. E lá na minha casa, quando a gente era jovem ainda, na faixa dos 18, 19 anos, ela tinha um tempo com Deus fora do normal. E eu, como jovem, 16 anos, eu não gostava daquilo. La suricanda, la churianda, a noite inteira. Todos os dias. Era um festival de gritos. E eu falava, não. Aí eu me arrumava e... Para resumir, queridos, é a irmã hoje mais apegada a Deus, testemunhos. A casa dela é uma casa de boneca, uma casa bonita. O marido dela era fumante, ele saiu, ela conheceu ele no serviço, e de repente começaram a namorar, e casaram pouco antes de nós, e tem uma vida com Deus ímpar. Mas ela tem problemas. Quem não tem? O inimigo vem para essas pessoas. Por isso, é testemunho por onde passar. Não é de microfone, não é de púlpito. É de joelho no chão. Sempre. Quando vem na minha casa, misericórdia. Que vergonha muitas vezes. Que vergonha muitas vezes. De tão apegada a buscar a Deus. E eu pego essas coisas para me encorajar e para te encorajar, queridos. Não há outra solução para as nossas vidas, para a igreja. A igreja de... cidade, o país agora dos coreanos. A igreja da Coreia. O número de fiéis é incontável. Mas tudo é firmado em oração. E nós que estamos no início aqui, vamos procurar também copiar as coisas boas. Amém? Deus quer responder a tua oração. A oração, essa oração aqui, de Tiago. Essa oração de Tiago, eu li em outras Bíblias, está escrito assim: a oração fervorosa, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Dê uma caprichada aí. Às vezes vocês me veem aqui derramando as minhas lágrimas e às vezes até perdendo a voz. Eu gostaria de copiar essa oração. Não sei se isso é fervor, não sei. Mas eu quero me entregar totalmente para o Senhor. E eu convido a igreja a pôr em prática também. A deixar esse negócio de vergonha para lá. Porque quando nós nos envergonharmos do Senhor, Ele vai também se envergonhar de nós, diz a palavra de Deus. Então, vamos
Vamos buscar fogo do céu, como Elias fez. Amém? Salmo 50, 15, para encerrar. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A igreja nossa aqui, a nossa comunidade vai glorificar a Deus, porque nós vamos impactar esse bairro. Não é porque nós temos os olhos azuis, não é porque nós temos boas roupas, não é porque temos bons carros, não é porque nós falamos em língua, mas é porque o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O Senhor vai usar homens valentes de oração, mulheres valentes de oração, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ver a vontade dele ser feita neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Só para marcar no teu coração, faz valer esse versículo na tua vida, Tiago 5, 16 até 18. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. E depois o resto você pode ler, mas principalmente esse texto. O Senhor ouve a tua oração, porque você é justo. E aquilo que você tem buscado, o Senhor vai colocar sobre as tuas mãos, no tempo dEle. No tempo dEle. Vai chegar sobre as tuas mãos aquilo que é desejo do teu coração, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, eu queria que você falasse só para o seu que está do seu lado aí, você fala para o seu Akira que está atrás de você, e assim sucessivamente. Não deixe de falar. Não deixe de falar. A tua oração tem valor. Tua oração tem valor. Amém. Agora eu digo, ore. Ore. Amém? Ore. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai bendito. Muito obrigado, Pai. Porque aqui o Senhor se fez presente, Pai. A tua palavra seja marcada no nosso coração, e nós possamos pôr em prática, meu Deus, todos que estão ouvindo, mesmo aqueles que estão na internet, Pai, que eles possam, Senhor, entender que só na presença de Deus, que é o nosso lugar, e que nós possamos falar aquilo que nós sentimos, que é a nossa oração. Por isso, meu Deus, desperta o teu povo para orar. Que não seja só uma pregação que ficou por aí, mas que a tua palavra marca os corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, abençoa, Senhor, as nossas casas, abençoa a nossa volta para os nossos lares, retira, Senhor, todo o mal da nossa frente, em nome do Senhor Jesus, e nós te louvaremos sempre, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os recados já foram dados, né? Então, tudo bem, né? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.